Carta de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Assim nos diz a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de sermos vivificados pela Tua Palavra, pois é ela que nos vivifica, ó Pai, pelo Teu Espírito. Nós rogamos a Ti que nos abençoe, nos edifique e nos conduza, ó Pai, no entendimento da Tua Palavra, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós gostaríamos de refletir nesse dia sobre o seguinte tema: a comunhão e a alegria que nós temos no verbo da vida. A comunhão e a alegria que nós temos no verbo da vida, conforme aquilo que nos é apresentado nesse texto. O apóstolo João, ele começa se referindo nessa carta, dizendo que o que era desde o princípio, aquilo que ele apresenta aqui, é de fato algo que vai nos lembrar daquilo que também é nos dito no Evangelho de João, quando ele diz que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, algo que nos lembra também o texto lá de Gênesis capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui nesse texto ele vai apontar para o verbo de Deus, o verbo da vida, o verbo que de fato traz vida ao homem que está morto em seus delitos e pecado, como sendo eterno, como sendo aquele que esteve antes de que o tempo existisse, antes de que o mundo fosse formado. Este é aquele que estava desde o princípio, este é o que era desde o princípio. É interessante que a forma como ele apresenta aqui nesse texto, o verbo da vida, ele não está se utilizando de um termo dizendo referente a quem é, mas o que ele é. Algo que nos traz um entendimento um tanto que mais abrangente acerca da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, e algo que nos faz refletir sobre o Evangelho, a obra de Cristo, a pessoa, a encarnação de Cristo, aquele que veio e habitou entre nós. É justamente para isso a atenção que o apóstolo João está dando aqui, quando ele vai se referir àquele que era desde o princípio, e ele vai se utilizar de termos sensoriais para relatar a sua experiência que ele teve com esse verbo da vida. Ele vai dizer que temos ouvido. É interessante nós observarmos que ele não está dizendo apenas eu tenho ouvido, mas temos ouvido. É algo que nos faz pensar sobre o colégio apostólico, a experiência que aqueles 12 discípulos tiveram quando estavam caminhando com Cristo, quando Cristo ele inicia o seu ministério ali de forma mais intensa durante aqueles 3 últimos anos. E ele vai dizer: nós temos ouvido, nós temos de fato ouvido, e é uma ação que ela se importa não apenas com o passado, mas que traz um impacto para o presente. É aquilo que se pode observar no texto original, nos faz refletir sobre isso. Ele não apenas, os apóstolos ouviram e ficaram com essa sensação no passado, mas foi algo que trouxe um impacto para a vida deles como um todo. Eles ouviram, e o que temos visto, eles, como testemunhas dos acontecimentos daqueles dias, eles ouviram as palavras de Cristo, eles ouviram Cristo transmitindo o seu ensino e as suas palavras, que sempre foram de maneira tão maravilhosas. Eu gosto sempre de lembrar daquela passagem quando os soldados vão para prender Cristo, e eles voltam dizendo: ninguém jamais falou como esse homem. E os discípulos estavam ali diariamente, ouvindo e vendo a Cristo, as obras de Cristo, vendo Cristo curar os enfermos, ressuscitar os mortos, abrir os olhos aos cegos, purificar os homens dos espíritos malignos, quando estavam então possuídos pelos demônios.
e Cristo ali os purifica, os liberta dos grilhões de Satanás. Os apóstolos foram aqueles que ouviram todas essas coisas, que viram todas essas coisas. É interessante a ênfase que ele dá. Ele diz que temos visto com os nossos próprios olhos. É uma realidade de fato que marcou a vida desses homens. E ele vai continuar dizendo: o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Eles ouviram, eles viram com seus próprios olhos e eles tocaram de fato na realidade do Cristo encarnado. É interessante porque os comentaristas, eles refletindo acerca do porquê que João escreve acerca da encarnação de Cristo, de que Cristo veio de fato em carne, e de que é importante que aqueles que têm o Espírito de Deus reconheçam que Ele veio em carne. Ele está lutando contra uma heresia que estava ali inicialmente se disseminando no princípio da igreja, o docetismo, que dizia que Cristo não veio em carne, Ele veio apenas em espírito, que Cristo não era de fato um homem como nós o somos, que Ele não tinha em si a natureza humana. E o apóstolo, ele vai lutar justamente contra essa doutrina que estava ali em seu princípio, buscando afastar os homens da verdade quanto ao verbo da vida. E no versículo 2 ele vai iniciar com uma conjunção que nós podemos entender no texto original como algo que traz uma ideia de ênfase, tratando como de fato a vida se manifestou. É um fato, é uma realidade, é algo concreto, é algo que não se trata de uma fantasia, é algo que não se trata de contos inventados, mas é uma realidade. Cristo Jesus, o Verbo eterno de Deus, aquele que é antes de todas as coisas que foram criadas, que existia desde toda a eternidade, Ele de fato se manifestou, e nós o temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. Veja que aquilo que eles escutam, aquilo que eles viram, aquilo que eles tocaram, os conduzem a darem testemunho. Vejam que há pelo menos 4 sentidos sensoriais são levados aqui em consideração: o ouvir, o ver, o tocar. Então eles são levados a falar, são levados a proclamar acerca dessa vida que há em Cristo Jesus, aquele que se fez carne, aquele que se identifica conosco, a humanidade caída, os homens que não poderiam se redimir pelas suas próprias obras, os homens que eram incapazes de atender à lei de Deus e estavam mortos em si mesmos, em seus delitos e pecados. Por meio desse verbo da vida, agora que se fez carne, este que é Deus e homem em sua natureza e em sua personalidade, este é aquele que é o verbo da vida, ele é o doador da vida. Versículo 3 diz: o temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que igualmente mantenhais comunhão conosco. Este é o propósito primordial aqui desse texto. É para que tenhamos comunhão, é para que tenhamos de fato um relacionamento, algo de fato envolvente, que é muito mais do que uma camaradagem, é muito mais do que essas parcerias que às vezes a gente encontra no jogo de futebol. De repente está todo mundo ali jogando e está todo mundo no mesmo time, mas de repente alguém faz alguma coisa errada e o outro já começa logo a maldizer e dizer um monte de palavrões com a gente, e se você não tomar cuidado vai levar um bicudo na canela, ou quem sabe uma voadora no peito, e coisas desse tipo acontecem nessas relações de camaradagem que a gente vê no mundo. Quem sabe nos jogos de sinucas que o povo às vezes disputam por aí, às vezes um taca quebrado na cabeça do outro, e as relações que nós vemos no mundo são desse tipo. A comunhão que o mundo tem em si são relações quebradas, são de fato uma comunhão que é diferente daquilo que nós vemos aqui no Evangelho de Cristo. A comunhão que nós temos é diferente da que o mundo tem. A comunhão que nós temos aqui, o apóstolo vai dizer que, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Nós temos a comunhão com a divindade, nós temos comunhão com o Deus Todo-Poderoso, nós temos comunhão com o Senhor, Criador dos céus e da terra. E essa é uma comunhão de fato de entranháveis afetos.
com o qual o Senhor se relaciona conosco, e nós nos relacionamos com Ele, e mutuamente nós também nos relacionamos entre si com aqueles que foram resgatados e que receberam vida por meio do verbo da vida. Nós agora desfrutamos de uma comunhão, de um amor que se estende a todos os aspectos da nossa vida, de maneira que não se trata de um clube. A igreja não é um clube onde nós nos reunimos para nos entretermos e termos relações superficiais, mas é de fato uma família da fé, algo que de fato vai envolver a nossa vida como um todo. E por termos essa comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho, essa comunhão que vem do verbo da vida, nós nos importamos uns com os outros, nós nos exortamos uns aos outros. Nós olhamos um irmão, de repente esse irmão não está indo bem na fé, e em amor nós chegamos para ele e dizemos: irmão, olha, o que é que está acontecendo contigo? Olha, abre aí o teu coração, vamos orar juntos, vamos lutar juntos, vamos batalhar. Isso é comunhão, meus irmãos. É nós buscarmos ajudar uns aos outros, servirmos uns aos outros, lavarmos os pés uns aos outros, estarmos de fato servindo uns aos outros. Nós não buscamos servir a nós mesmos, mas nós buscamos aquilo que é o bem comum da igreja. Veja, muitas vezes esse é um grande problema dentro das igrejas. As pessoas vêm para a igreja e querem se servir, e trazem exigências, e trazem de fato toda uma carga, como se fossem consumidores, como se o púlpito fosse um balcão, como se as relações que há na igreja fosse de fato algo que está se comprando, quando na realidade nosso objetivo ao chegarmos no corpo de Cristo é para de fato servirmos e andarmos em comunhão e nos amarmos com entranháveis afetos, com verdadeiros sentimentos em nossa alma, amando aqueles por quem o verbo da vida se entregou. Este é o mandamento que Cristo nos dá. O Senhor nos diz lá no Evangelho de João, e é repetido aqui nessa carta de João: novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E isto é a implicação que a comunhão traz. A comunhão traz esta implicação. E ninguém, meus irmãos, é uma ilha para viver isolado. Ninguém que, tendo passado pela experiência de ouvir e de receber a verdade quanto ao verbo da vida, é chamado para viver de modo isolado, como alguns querem, às vezes dizer: eu sou desigrejado, coisa do tipo. Não, meus irmãos, nós somos chamados a estarmos em comunhão. Nós somos um corpo, nós somos membros uns dos outros. De fato, há uma relação de pertencimento entre nós. Nós pertencemos uns aos outros. Estas são as implicações que a comunhão que nós temos com o Senhor nos traz. Nós temos uma comunhão com o Senhor, nós temos uma comunhão em espírito e em verdade. Como diz lá em 1 Coríntios 6:17, é a vida e o amor mútuo daqueles, parafraseando, que são um em espírito com o Senhor. De fato, trata-se mais de relacionamento do que atividades, muitas vezes. Nós precisamos nos relacionar, termos de fato um cuidado uns com os outros. Nós lemos o texto lá de Atos que diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles estavam ali compartilhando uma vida em comum em Cristo Jesus. E esta é a implicação que nos traz a comunidade da igreja eclesiástica. É, antes de mais nada, compartilhar uma vida comum em Cristo. Nós partilhamos uma vida comum em Cristo Jesus. Isso nós precisamos levar a sério, de tal modo que, e pensar que o que nos faz ter essa comunhão não são as questões geográficas, as questões financeiras, as questões, sejam elas quais forem, que nós possamos pensar, até mesmo históricas. O que nos une é Cristo, o verbo da vida. Portanto, nós buscamos ter comunhão e cuidar uns dos outros. É aquilo que o texto nos traz. Este é o primeiro propósito para o qual o texto nos impulsiona. Outra coisa que nós observamos com respeito
aquilo que podemos refletir sobre o texto é quando, na sequência do texto, vai dizer: estas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esta era a maior alegria do apóstolo, era que, de fato, esses irmãos eles viessem a desfrutar dessa comunhão, é que de fato eles viessem a ter esses vínculos entre si, tratando-se desta forma, em comunhão, e isso seria uma alegria completa. É algo que nos faz lembrar sobre o que Jesus também diz: estas coisas vos tenho dito para que a vossa alegria seja completa. O Senhor Jesus vai sempre estar instruindo os seus discípulos quanto a essa verdade. Em Cristo Jesus, no Verbo da vida, nós podemos desfrutar de uma verdadeira alegria. E como é importante nós olharmos para Cristo, para entendermos a alegria. Quando nós vamos refletir sobre a alegria, nós, antes de qualquer coisa, precisamos ir à Bíblia. Às vezes as pessoas vão a um dicionário. Nós precisamos ir até o Evangelho, ir até Cristo, ir até o Verbo da vida e buscar compreender que alegria é esta que Ele nos traz, essa alegria plena, essa alegria completa, essa alegria que o apóstolo Paulo traz, dizendo: regozijai-vos no Senhor. Outra vez os digo: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Nós olhamos para Cristo Jesus, nós nos lembramos, como diz lá na carta aos Hebreus e no Salmo de número 45 também, que o Senhor ungiu Ele como sendo o Messias, como a nenhum outro dos seus companheiros, com um óleo de alegria. Ele é aquele que desfrutou da mais profunda alegria, como nenhum de nós experimentamos em tal dimensão. Todavia, Ele mesmo é aquele que é descrito como sendo o homem de dores. Ele é aquele que é descrito como sendo, de fato, o servo sofredor do Senhor, como se vê lá em Isaías 53. Todavia, Ele é aquele que foi inundado com óleo de alegria. Ele é aquele que possui alegria em sua alma. E qual é a raiz dessa alegria? Ele diz: a minha vontade consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Esta é a minha comida e esta é a minha bebida. A alegria de Cristo está, de fato, em realizar aquilo que o Pai o designou a fazer, como fruto da comunhão que Ele tem com o Pai. Isso nos serve de parâmetro para nós também. Muitas vezes nós, em meio a esse mundo, estaremos passando por sofrimentos. Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Quando nós olhamos para Cristo, o Verbo da vida, mesmo em todas as adversidades desse mundo, nós podemos desfrutar ainda assim da alegria completa que o Senhor nos apresenta em sua palavra. Essa alegria nós encontramos no Verbo da vida. Essa alegria nós encontramos no próprio Deus. Essa alegria é aquela que o apóstolo Pedro traz lá em sua carta, dizendo: o qual vocês, ainda que não vejam com seus olhos físicos, mas vocês exultam em vosso espírito, vocês o amam, vocês o desejam, vocês rendem louvor ao seu nome. Este é o foco da alma do crente, deve estar no Verbo da vida. É Ele que vai trazer alegria para a nossa alma plena, a satisfação, o contentamento. É Ele que de fato vai trazer aquilo que nós não encontramos em lugar nenhum desse mundo, a verdadeira alegria e o sentido para a nossa vida. É claro que nós não contemplamos assim como os apóstolos, com os nossos olhos físicos, mas nós o contemplamos pelos olhos da fé. E Jesus diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós contemplamos ao Senhor pelos olhos da fé, de maneira tal que, assim como João, nós podemos também nos unir a Ele, dizendo: convém que Ele cresça e que nós diminuamos. Ó, meus irmãos, convém que nosso nome, se possível, caia no esquecimento para sempre, mas que Cristo cresça, que o Verbo da vida resplandeça em nossas vidas, que possamos viver, meus amados, de conformidade com aquilo que o Senhor nos apresenta em sua palavra, tendo foco neste Verbo da vida, que se fez carne e habitou entre nós, por meio do qual nós temos comunhão com o Pai e desfrutamos de alegria plena. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.